livro amargo, capítulo 9. Guilherme Miller. Mac Nolan acomodou-se na cadeira e suas mãos se apoiaram nos braços dela. A lua cheia iluminava todo o pátio da pequena propriedade, quase tornando inútil a fraca luz amarela do lampião. Conversamos com Alice, disse Gerald. Ela tem interesse em conhecer melhor seu filho e nós consentiremos que ele a visite ou que converse com ela na cidade quando aqui viermos. Você não imagina o quanto fico feliz com isso, disse Nolan com um franco sorriso de satisfação. Aprecio muito a forma de você e sua família conduzirem a educação de suas filhas e não tenho dúvida de que, se tudo der certo entre eles, formarão um ótimo casal. Ficaram ali durante algum tempo, tratando de outros assuntos. O ferreiro notou uma expressão preocupada em Gerald, e embora tenha tentado atrair o assunto sobre o que lhe afligia, o homem foi sempre evasivo nas respostas. O mais próximo que chegou de revelar qualquer coisa foi quando disse: "Em breve nossas famílias estarão bem próximas e poderemos compartilhar tudo o que há em nossos corações." Depois dessa fala, Nolan não insistiu e retomaram o assunto sobre a mensagem millerita e as profecias de Daniel. Algum tempo depois, estavam se despedindo daquela família. Quando os Norton partiram na charrete, o ferreiro e a esposa voltaram para dentro de casa, vendo seus filhos saírem dos quartos onde estavam. "Qual foi a resposta?" perguntou Jerry. Foi afoito. O pai mostrou o melhor semblante fúnebre que tinha, sem dar resposta imediata. Marta, que igualmente não sabia o teor da conversa entre os patriarcas, também ficou aflita com a expressão do marido. "Você realmente quer saber?" perguntou Nolan com um tom de solene pesar. Jerry baixou a cabeça e os dois irmãos voltaram para o quarto. Marta aproximou-se do filho e deu-lhe um beijo seco no rosto, até que o mestre ferreiro disse, naquele mesmo tom de voz: "É difícil quando vemos o primeiro filho saindo de casa para fazer a corte a uma donzela. A gente se sente mais velho." Jerry levantou a cabeça. Marta olhou para Nolan e os dois menores voltaram correndo do quarto. "Ele deixou?" "Fale, pai!" O jovem quase gritava. "Deixou, garoto. O velho Norton permitiu que você corteje a filha dele." Foi a vez de Jerry beijar o rosto da mãe, amassando-lhe a bochecha. A noite trouxe um sono tranquilo. O jovem ferreiro não se lembrava de outro dia em que tivesse acordado tão feliz. No fim daquela semana, no domingo, poderia visitar Alice, mas, quem sabe, ela não apareceria antes na cidade. Poderiam conversar por alguns minutos, mas não exagere no tempo, alertou Nolan, como se não soubesse que quando se está com a pessoa amada, o tempo é algo que simplesmente não existe. No dia seguinte, quase na hora de encerrarem as atividades da manhã, Ted gritou em frente ao arco do portão de madeira do estabelecimento: "Mac Nolan, vim buscar alguns utensílios de metal para vender. Estou saindo de viagem agora." Jerry coçou a cabeça. O estômago estava roncando. E esperar Ted escolher sua carga de canecos, panelas, talheres, bandejas e diversas quinquilharias seria algo demorado. "Faremos isso depois do almoço", disse Nolan, como se tivesse ouvido o clamor do estômago do filho. Na verdade, ele mesmo já estava exausto e faminto. "Vamos, Ted, traga a carruagem para o fundo do quintal e almoce conosco." A cerrada barba branca do vendedor ambulante desenhou um sorriso e, mais que depressa, conduziu seu cavalo pela lateral do galpão, puxando a carruagem de 3 arcos de ferro cobertos com tecido que um dia fora branco, mas agora era marrom, de tanta poeira que já havia absorvido. Quando os homens chegaram à casa nos fundos, Marta colocou mais um prato na mesa de madeira e, em seguida, deu um pequeno tapa na nuca de Palmer, pois ele, com uma faca, estava entalhando o nome na tábua. "Ai", resmungou o garoto. "Quando seu pai vir isso, você vai levar um cascudo", disse Marta, com uma nuvem trovejante sobre os olhos. O filho arrastou o prato metálico para cima do entalhe. Mais tarde retomaria sua obra de arte. Ted tirou o velho chapéu e o pendurou num prego próximo à porta, revelando um cabelo grisalho e desgrenhado. Bateu o pó da roupa e os pés no capacho da entrada. "Entre, Ted", convidou Marta. "Pode se lavar na bacia." "Obrigado, senhora Mac Nolan. Eu ia queimar qualquer coisa por aí, mas seu marido me convidou para almoçar. Não quero incomodar."
Não é incômodo, Ted, disse Nolan. Nesse coxo já comem 3 cavalos. Olhou para os filhos à mesa e desarrumou o cabelo de Ralph. Mais um não tem problema. Nolan, reprovou Marta. Perdoe-o, Ted. Ele sempre faz essas piadas. O vendedor sorriu de forma gostosa e disse: Senhora McNolan, para poder provar o que está trazendo esse cheiro, eu me transformaria em um palhaço. Marta agradeceu com uma mesura e retirou do forno a lenha uma forma com torta salgada de legumes. Os homens se assentaram à mesa e Nolan fez uma oração. Enquanto comiam, conversavam. Ted, você conhece Guilherme Miller? Perguntou o ferreiro. Eu contei para Jerry. Conversei com Miller há uns 10 anos, no Rio Hudson, e também já ouvi muitas histórias sobre ele, disse Ted enquanto comia da torta salgada e fazia uma expressão de que estava muito boa. Ele é um fazendeiro como muitos da região. Morou muito tempo em Vermont, Putney, mas depois se mudou para Lowhampton, aqui mesmo no estado de Nova York. Vocês sabiam que ele é membro da Igreja Batista? Também ouvi dizer que serviu na Guerra da Independência de 1812. Mas o mais interessante é a forma como ele lutou para pregar a interpretação de Daniel. Ted fez uma pausa, comeu mais um bocado da comida que incluía fartos legumes e queijo e disse: Senhora McNolan, se me permite, gostaria de mais um pedaço dessa torta. Está maravilhosa. Obrigada, Ted, disse ela, servindo-lhe um pedaço dobrado, não só pelo elogio, mas por imaginar quão difícil era a vida daquele viajante. Sem moradia fixa, sem uma cama para dormir à noite. Ted dormia em sua carroça. Pensou em perguntar-lhe se tinha família em algum lugar, se havia uma esposa ou filhos aguardando sua chegada. Preferiu não interromper o assunto e serviu-lhe também rabanetes. Então, o viajante continuou. Miller é um intelectual, um estudioso da palavra de Deus. Embora tenha lutado muito com sua consciência até finalmente levar adiante a interpretação de Daniel 8,14, pelo que sei, foi em 1816 que ele começou seus estudos mais aprofundados da Bíblia, e em 1818 teve a primeira interpretação sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ele lutou contra a consciência, com receio de que viesse confundir alguém. Ouvi um de seus colaboradores fazer um sermão sobre essa luta inicial de Miller, prosseguiu Ted, em agosto de 1831. Segundo o pregador, e 13 anos após ter interpretado a profecia, Guilherme sentia o peso insuportável de sua missão. Podia ouvir a voz de Deus que lhe dizia: vá, anuncie ao mundo. Designei-o como atalaia, anuncie isto ao mundo. Mas Miller ainda relutou. Ele não sabia pregar e deixava isso bem claro para Deus quando sua voz o confrontava. Mas naquele dia foi diferente. Guilherme Miller desafiou Deus e, em oração, disse que iria fazer um acordo com ele. Se fosse da vontade de Deus, que ele enviasse um convite para que pregasse. Então, se recebesse o convite, Miller iria pregar sobre a profecia de Daniel. Os McNolans ouviam atentos a história de Ted. Jerry até passou a comer apenas quando o viajante parava de falar. Enchia a boca de comida e mastigava. Miller sentou-se tranquilo em sua cadeira, pois quem iria convidar um velho fazendeiro de 50 anos para pregar sobre a volta de Jesus? Mas, 30 minutos depois, em uma manhã de sábado, alguém bateu à porta de sua retirada casa na fazenda. Era Irving, seu sobrinho. O garoto disse que vinha da casa do pai, pois o pastor de Dresden não poderia dirigir o culto do domingo seguinte. Segundo o garoto, o pai lhe havia pedido que viesse até a fazenda do tio Miller e apelasse para que, no culto do domingo seguinte, pregasse a respeito da segunda vinda de Cristo, conforme estava estudando na Bíblia.